Saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Nesta terça-feira, 30 de junho de 2020, nós não teremos o nosso culto de doutrina na congregação da Assembleia de Deus em São João dos Lázaros, presidido pelo pastor Francisco Aparecido. Seguindo uma determinação das autoridades e uma recomendação do nosso pastor presidente, nossos cultos estão suspensos. No entanto, desejo que os irmãos e as irmãs estejam bem. Aqueles que puderem, permaneçam em casa, e os que tiverem que sair, o façam com muito cuidado, sempre rogando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo. Trago para os irmãos e as irmãs uma pequena palavra da parte de Deus. Hoje, nós iremos falar sobre os Salmos. O livro de Salmos, com certeza, tem um papel muito importante na vida de todo cristão. Normalmente, os primeiros versículos que aprendemos são salmos. Com certeza você tem um salmo de preferência e consegue recitá-lo de memória. Isto não é por um acaso, irmão. Nós temos salmos lindíssimos. O que dizer do Salmo 20? Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do Senhor nosso Deus. Ou o Salmo 37, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. Nós temos nossos salmos preferidos também. Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E o que diremos do, quem sabe, o salmo mais lido, mais recitado, mais meditado, principalmente nesses dias tão tribulosos, o Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará, e o resto do salmo você com certeza sabe. Irmãos, salmos são orações, são louvores, escritos por homens, mas inspirados por Deus, que expressam na sua essência o sentimento do homem na sua relação com Deus. Deus usou Davi, Asaf e tantos outros para expressar a condição humana e a necessidade de Deus. Os salmos, irmãos, por isso que eles nos são tão caros, tão preciosos, representam o ser humano em seu relacionamento para com Deus. Então nós temos salmos que falam de amor. Nós temos salmos que falam de gratidão. Nós temos salmos que falam de vitória. Mas nós também temos salmos que falam de tristeza, de abatimento. Porque nós somos assim. Nós somos seres humanos. Se o prezado irmão, se a prezada irmã, neste momento tão difícil, está numa situação de abatimento, de perplexidade, de medo, de receio, isto não é pecado. Isto é a demonstração que você é um ser humano, mas um ser humano que serve a Deus. E não é pecado se dirigir a Deus nestes momentos e de uma maneira que nós não encontramos muito nos nossos púlpitos e muito menos nos nossos louvores, que são nos momentos de tristeza, louvar a Deus. Convido, prezado irmão, a prezada irmã, a abrir vossa Bíblia no Salmo 13. Primeira coisa, Salmo 13 é um salmo de Davi. Sim, aquele jovem que foi capaz de enfrentar o gigante, quando todo o exército de Israel não fez, escreveu o Salmo 13. Sim, aquele jovem pastor que matou o urso, o leão para defender as ovelhas, escreveu o Salmo 13. Aquele rei que depois de ter conquistado a cidade onde ele faria sua capital, e ele decidiu que iria trazer a arca da aliança, porque ali
porque a arca representava Deus na terra e ele não podia estar longe da presença de Deus. E quando a arca chegou, ele saltou na presença de Deus. Ele escreveu o Salmo 13. Aquele homem que, quando pecou e sentiu-se longe da presença de Deus, pediu, suplicou a Deus para que não retirasse o Espírito de Deus de Davi. Ele escreveu o Salmo 13. A condição do ser humano. O Salmo 13 começa da seguinte maneira: até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Aqui nós temos o salmista, Davi, o homem que escreveu o Salmo 23, dizendo: Pai, Senhor, porventura estás se escondendo de mim? A situação foi tal que Davi não teve outra situação, não teve como se apresentar a Deus, a não ser perguntando até quando. Perguntando se Deus havia se esquecido dele. Aqui nós vemos um Davi vacilante, um Davi com temores, muito diferente do mesmo Davi que foi capaz de escrever o Salmo 139, especificamente o verso 7, onde está escrito: Senhor, de 1 a 7, Senhor, tu me sondas e me conheces, tu sabes o meu assentar, o meu levantar, de longe estende o meu pensamento, cerca o meu andar, cerca o meu deitar e conhece todos os meus caminhos. E ele chega a perguntar neste Salmo como o homem poderia se esconder da face de Deus. Então, se no Salmo 23 Davi pergunta onde está Deus, se Deus havia se esquecido, no Salmo 139 Davi relata que não há como escapar da presença de Deus. Aí nós perguntamos: há algo errado? No verso 2 do mesmo Salmo 13 está escrito: até quando consultarei com minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia? Até quando se exaltará sobre mim os meus inimigos? Davi se coloca na presença de Deus com o coração triste. O mesmo Davi que escreveu o Salmo 16, verso 1, onde está escrito: far-me-eis vereda de vida na tua presença, e na tua presença há fartura de alegria. Este mesmo Davi escreveu o Salmo 13, verso 2, onde diz que se coloca na presença de Deus com tristeza. Há algo errado, irmãos. Uma hora com tristeza, outra hora na presença de Deus só tem alegria. No verso 3 e verso 4 do Salmo 13 está escrito: atente em mim, ouve-me, ó Senhor, meu Deus. Alumie os meus olhos para que eu não adormeça na morte, para que o meu inimigo não diga: prevaleci contra ele, e os meus adversários se não alegrem, vindo eu a vacilar. Onde está a confiança de Davi neste passagem, neste salmo? Onde estava aquele Davi que escreveu o Salmo 20, do verso 6 ao verso 9, onde ele fala que o Senhor sempre protege o seu ungido, que uns confiam em carros, em cavalos, mas ele sempre fará menção do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E por isso que ele está de pé, por fazer menção deste nome. Será que alguma coisa mudou? Davi mudou, Deus mudou? São dois salmos, irmãos. São dois louvores, mas são dois momentos. Deus não muda, os irmãos e as irmãs bem sabem. Mas nós temos sentimentos antagônicos. Às vezes nós estamos alegres e damos glória a Deus.
mas nós às vezes estamos tristes. Devemos também dar glória a Deus. Às vezes nós estamos confiantes e às vezes nós não estamos confiantes. O que o Salmo 13 nos mostra e outros salmos é a essência do ser humano. Nós não somos super crentes. Num momento de aflição que se abateu sobre toda a família, sobre todas as cidades, sobre toda a casa, sobre todas as pessoas, é normal termos medo. Nós somos pó, nós somos pequenos, nós nada podemos. E o nosso Deus é maravilhoso, e o seu Filho morreu na cruz do Calvário e permitiu um livre acesso para que nós, mesmo nesse momento, possamos nos dirigir a Ele. Porque nós somos pó, mas estamos firmados sobre uma rocha. Nós somos ovelha, mas temos um pastor. Nós lançamos nossas dores, nossos sofrimentos sobre Cristo. Quem cuida de nós é Cristo. Então não se preocupe, irmão, se você está passando por esse problema. É natural. Mas importa você permanecer na presença de Deus, mesmo chorando, mesmo com medo, mesmo com temores, porque o Salmo 13 acaba da seguinte maneira: mas eu confio na tua benignidade, na tua salvação, meu coração se alegrará. Cantarei ao Senhor porquanto me tem feito muito bem. Então, prezados irmãos, nada mudou. Deus continua sendo Deus e Ele não muda. E o homem continua sendo homem, com dias bons e dias maus. A diferença dos que servem e dos que não servem a Deus é exatamente esta. Uns confiam em remédios, médicos, proteções. Nós confiamos em Deus. Por pior que esteja a situação, nós podemos nos dirigir a Deus e expressar a Ele nossos medos, nossas angústias, mas o exaltando, glorificando e enfatizando em alto e bom som, que mesmo não entendendo, às vezes até não aceitando, pedindo misericórdia para que Deus se apresse, não esperando o tempo de Deus, nós confiamos em Deus. Por isso, irmãos, vamos ler o Salmo 91, meditar no Salmo 23, mas também vivenciar o Salmo 3, porque nós somos humanos e Deus não muda. A nossa confiança é em Deus. Não importa como você esteja, Deus é o mesmo. E Ele compreende as nossas fraquezas. Ele nos ampara, nos conforta e enviou o Consolador para momentos de dificuldade como esse. Amém? Vamos orar. Peço para os irmãos, para as irmãs, continuem em oração em relação aos nossos dirigentes, aos nossos irmãos e irmãs que estão enfermos, aqueles que nós não conhecemos, que Deus entre com providência e se revele de maneira grandiosa. Senhor Jesus, Rei da Glória, toda honra e glória seja dada ao santo e eterno nome. Te suplico, Pai, neste momento, em relação àqueles teus servos que estão com medo, Senhor, que estão perplexos, Senhor, mas que confiam em Ti. Que eles venham se derramar, Senhor, aos Teus pés, mesmo nesse momento de aflição, porque nós somos humanos e Tu nos amas mesmo assim. Abençoe nossos dirigentes, todos os nossos irmãos e irmãs que estão enfermos, restabelece aquele que nós não conhecemos, Senhor, entra com providência e se revela a todos, nossa cidade, nosso estado, nosso país, porque nós confiamos em Ti. Em nome de Jesus, nós pedimos e já te agradecemos. Amém.